Ok, estamos gravando agora a nossa aula de hoje e eu vou compartilhar com vocês o nosso tema muito interessante. Rebeldia é o que a gente vai estar abordando hoje e vocês vão entender mais profundamente como funciona esse processo, tá? Essa relação da rebeldia e qual a importância dela e se de fato ela é necessária ou não, tá? Então, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui agora online, presentes na aula, e a todos também que vão estar vendo, né, a aula gravada, ok? Então vamos lá. Muito se fala sobre, né, essa palavra, rebeldia, mas pouco se compreende, né? O que de fato torna uma pessoa rebelde? O que acontece com a pessoa, né? Quais são os pontos que vão sendo atingidos, que vão sendo alcançados, né, nesse processo? Então vamos lá. Uma coisa muito interessante sobre uma pessoa rebelde é que ela tem um fator interessante. Todo rebelde, na sua raiz inicial, tem sempre um ponto, tá? Uma questão envolvendo revolução, tá? É sempre a pessoa revolucionária. O rebelde é uma pessoa normalmente revolucionária, tá? Isso pode ser positivo ou isso pode ser negativo. Vai depender do que ele está querendo revolucionar. Só que a questão maior não é necessariamente a revolução, mas é o caminho que ele traça, né? É a maneira, é a forma como ele manifesta essa revolução, certo? Então, uma pessoa rebelde, ela tem o primeiro ponto, que é desobediência. É uma pessoa que dificilmente obedece, que dificilmente respeita e muito menos se subjuga, tá? É uma pessoa que não se subjuga, que não se permite ser comandado, ser ordenado, tá? Por exemplo, aparece um policial que sempre faz, né, como de praxe, a questão da verificação, né, de olhar as pessoas, revistar, né? Aí, nessa atuação policial, né, que já é comum eles fazerem, eles vêm um grupo de jovens que estão parados, né, de uma forma um tanto suspeita, por ser tarde da noite, eles parecem fumando alguma coisa, então, assim, é um movimento suspeito. A polícia vai lá, né, e faz o chamado enquadramento, né, faz a parte de revista de todos eles, de um por um. Para que esse processo aconteça, a polícia vai dar algumas ordens. Fique parado, abre as pernas e tal, né? Aí, uma daquelas pessoas, um daqueles jovens, eu vou botar até aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho esse quadro negro aqui, é interessante. Aí esse jovem aqui, está de azul, ele recebe uma orientação ou uma ordem do policial que tem autoridade, certo?
Esse jovem ele tem duas opções: obedecer ou não obedecer. Certo? Ele tem essa escolha. Mesmo que a escolha mais sábia, mais correta pela situação a se fazer seja obedecer, pelo próprio livre-arbítrio, ele tem a oportunidade e a possibilidade de também não obedecer. Ele é livre. Ele não é obrigado a obedecer. No contexto do arbítrio. Tá? No contexto legal, ele tem a obrigação. Porque a lei diz que ele é obrigado a obedecer uma ordem policial, a menos que o policial esteja sendo abusivo, certo? Exercendo abuso de autoridade. Nesse caso, não. Mas, de modo geral, ele tem essa opção. Se ele obedecer a ordem que lhe foi dada, ele vai passar pelo procedimento, vai ser revistado, mas não vai ter nada. Ok? Foi só um procedimento comum, né? Que eles sempre fazem. Agora, suponhamos que esse jovem decida não obedecer. O que acontece quando a gente, por exemplo, desobedece uma autoridade? O primeiro ponto do contexto de autoridade está escondido na palavra. No português, isso aqui é um sinal de... Deixa eu botar aqui para vocês. Claro que não é escrito igual, né? Mas altura. A altura é com L, tá? Mas eu botei com o aqui apenas porque a pronúncia é a mesma. Tá? Então, tanto faz. Na pronúncia, tanto faz. Altura. Em algum contexto, a altura, entre aspas, do policial é maior do que a do jovem que está ali passando pelo processo de revista, né? Está sendo revistado pelo procedimento normal da lei. Ou seja, o policial, em um aspecto, é mais alto. Ele tem uma altura maior. Ele é mais alto. Ele tem uma estatura maior. Ou ele tem um tamanho maior. Está ligado a tamanho. Certo? É o contexto que tem na palavra autoridade. Ok? O segredo está aqui no começo. Tá? Bom, quando uma pessoa, alguém, decide desobedecer uma autoridade, a pessoa está fazendo isso daqui, ó. E é aqui que vem o problema. Quando a gente desobedece uma autoridade, automaticamente a gente se coloca superior a ela. Não é nem igual, é superior mesmo. Você se coloca acima. Certo? Agora veja só. Que motivos, e que podem ser muitos, esse jovem se recusaria a obedecer à autoridade que está diante dele? Porque ele é um jovem, maior de idade, claro. A polícia vai revistar preferencialmente jovens maiores de idade. Se tiver menor de idade, eles vão fazer um encaminhamento de algo parecido. O que faz um jovem simplesmente desobedecer a ordem de um policial? Se colocar superior? Podem ser desde questões pessoais, em que envolvam a polícia, ele tem algum tipo de, entre aspas, revolta com a polícia, ou ele foi ensinado que a polícia não presta, ou alguma coisa ligado à ideologia dessa pessoa, desse jovem, o faz acreditar que a polícia, nesse caso aqui é o exemplo, não tem autoridade. Essa situação que você pode aplicar no que você quiser, tá? Pode aplicar no que você quiser. Eu peguei esse contexto aqui para ficar mais prático, tá? Mas você pode aplicar no que você quiser. Dentro da sua empresa, onde você trabalha, na sua faculdade, onde você quiser, até dentro de casa.
com pai e mãe. Você pode aplicar isso daqui, tá? Funciona. Algum tipo de crença ou ideologia estima que o policial não deve ter a sua autoridade respeitada. Primeiro ponto. Então, esse jovem, por acreditar nisso, por ter esse ponto de pensamento, por ele importar essa informação, o que ele vai fazer? Justamente o oposto, ele não vai obedecer. Quando ele desobedece, automaticamente ele se coloca superior à autoridade que está diante dele. Primeiro problema. No contexto humano, humanamente falando, o que vai acontecer? O policial vai, então, usar alguma medida, né, que a lei permite, no caso o policial ele vai usar alguma medida, que faça o jovem ficar em seu lugar. Apesar de que mesmo que ele ainda faça o jovem voltar para o seu lugar, ele só voltou apenas na questão externa, mas internamente ele ainda continua com a mesma posição. Então, a questão da autoridade é um ponto que começa inicialmente dentro. Tanto em você respeitar ou não, quanto em você também saber usar a sua autoridade. Começa dentro. Por exemplo, olha que interessante. Se o policial, por lei, é resguardado na sua autoridade, mas ele em algum momento na situação se deixa intimidar pelo jovem que aparece ser perigoso, ou tem fama, ou algo do tipo, ou ele, além de assim te intimidar, ele também pode demonstrar algum tipo de segurança por ser novo, um trabalho, não saber lidar. Essas brechas, esses pontos, esses nós amarrados, podem facilitar o processo da rebeldia desse jovem, porque o jovem ele já é rebelde. O fato de alguém desobedecer uma ordem, ainda mais se for uma ordem positiva, já mostra que a pessoa é rebelde há muito tempo. Ninguém se torna rebelde do dia para a noite. Isso é uma coisa muito, muito bem construída, tá? Lembrando que isso é uma coisa muito bem construída. Ok. Aí esse jovem, então, vai decidir desobedecer. Por algum motivo, pode ser em situações. Um exemplo que eu vou dar aqui é que é como se o jovem tivesse algum tipo de garantia. Ele, de alguma forma, se assegura, ou pelo crime organizado, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ele demonstra que não vai obedecer porque ele é o cara e ponto e acabou. Então, o policial, pelas possibilidades judiciais que ele tem, ele vai aplicar uma situação, que seria prender a pessoa por desacato, né, e levar para a delegacia por desacato. Ou seja, quando você fisicamente comete uma desobediência, tendo um sinal de rebeldia, você vai sofrer sanções disso, como, por exemplo, o desacato, que é crime. Tá? E o que é crime, Renan? Crime é o seguinte: se a lei diz para você não fazer, você faz, você é, entre aspas, um criminoso. Ou você cometeu um pecado, que dá no mesmo. Um pecado judicial, para vocês entenderem. Ok? Se a lei fala, faça e você não faz, crime. Certo? Bom, esse jovem vai receber a sua penalidade. Na situação que eu estou mostrando, é muito simples entender isso, né? A pessoa que está aqui tem poder judicial para isso e vai exercer, e esse jovem não poder fazer nada, a não ser alimentar sua raiva ou ira que ele tem lá guardado. Ok? Agora, o que acontece no mundo espiritual, no ponto energético, no universo, quando esse tipo de coisa acontece? Agora vamos rever a situação de um outro ângulo.
certo? Quando esse jovem comete essa ação, essa infração, que é desrespeitar uma autoridade, não se subjugar, não se submeter, ele aumenta de tamanho. Ele automaticamente se coloca superior, porque se ele não obedece, ele é superior. É a ação que ele está gerando. O problema disso, gente, é que quando você assume uma posição, que no caso, por exemplo, eu estou dando aqui, que não é sua, veja o que acontece. Acaba ocorrendo espiritualmente isso daqui. Falso testemunho. O que isso tem a ver com a situação? Muitas pessoas pensam, né, apesar da Bíblia relatar sobre falso testemunho, sendo um dos 10 mandamentos, muita gente acha que falso testemunho é você contar mentira. Também. Só que falso testemunho não é só você falar uma coisa que não é verdadeira, apenas. O problema aqui não é o falso. O problema aqui é o testemunho. Tá. O que é testemunhar? Existem dois tipos de testemunho. O primeiro é o que você presencia. Aquilo que você presencia. Aquilo que você experimenta. Ocorreu um acidente de trânsito. Porém, haviam apenas essas duas pessoas. Não tinha mais ninguém na rua. Ninguém mais viu o acidente. Então, vai ser a palavra de um contra o outro. Não há como saber quem estava certo e quem estava errado. Não há como saber, porque ninguém viu. E agora? Como é que faz? Aí vai ter que necessário fazer uma perícia, toda a investigação muito minuciosa para poder ver se consegue descobrir quem estava certo ou quem estava errado. Mas aí do nada aparece uma pessoa dizendo: Ei, eu vi. Foi o cara do carro azul que bateu. Ele estava errado, ele entrou na hora que não devia. Eu vi. E agora? Bom, é um testemunho. Alguém presenciou aquilo acontecendo, certo? É quando alguém presencia algo. E por haver esse presenciar, esse testificar, aquilo é dado como fato, barra, verdade, certo? Testemunho é uma coisa séria. No caso, você presenciando, você testificando, você falando, porque você presenciou, você viu, ok? O segundo tipo de testemunho, agora ao qual eu estou me referindo aqui nessa situação, é o que você passa. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui agora você vai entender o sentido. Eu me chamo Reinan, sou terapeuta e agente cósmico. Sou um amor de pessoa. Olha só. Veja bem. Eu sou o Reinan, né, estou falando agora com vocês. Sou agente cósmico, pelos trabalhos que faço, pelo conteúdo que tenho, e sou um amor de pessoa. O que mais vai chamar a atenção de vocês é isso aqui. Certo?
vocês estão testificando que de fato eu sou uma boa de pessoa. Não, realmente o cara é legal, é uma pessoa boa, ajuda todo mundo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que isso é o que eu mostro para vocês. Só que aí, aqui na minha cidade, eu sou uma pessoa extremamente queimada. As pessoas não suportam nem ouvir meu nome. De tantas pessoas que eu já prejudiquei, de tantas que eu já fiz mal. E do mal que eu ainda continuo fazendo, mas vocês não sabem. Aqui na minha cidade, eu sou de fato quem eu sou mesmo. Uma pessoa mau caráter, que se apresenta às pessoas e tal, e tal, e tal. Mas para vocês é isso aqui, ó, que está aparecendo. Então eu iniciei um processo de falso testemunho. Eu estou testemunhando que eu sou, mas de forma falsa. Eu não sou isso. Mas vocês estão acreditando no que eu estou mostrando, porque é o que eu estou mostrando. Não tem como vocês terem certeza, a menos que alguém aqui saiba que eu estou atendendo pessoas de fora e vou e falo para vocês com provas e tudo, mostrando que eu não sou isso, que eu sou um charlatão e por aí vai. Entendem? Então, o que vai acontecer comigo? Quando eu inicio um processo espiritual de falso testemunho, eu assumo um local onde de fato eu não sou, eu agora estou mostrando coisas que eu não sou. Certo? O que vai acontecer comigo? Primeira coisa, deixa eu separar aqui. Primeira coisa que vai acontecer comigo. A minha credibilidade vai ser a primeira coisa que será atingida. Eu vou explicar o porquê. Tá? Primeiro ponto, na credibilidade. Espiritualmente falando, as coisas acontecem de maneira par, sempre correta, é sempre redondo, sempre fecha a conta, tá? Não tem esse negócio de ficar para depois ou ficar mal resolvido. No espiritual não existe isso. E é sempre resolvido, sempre, 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 sempre. Então, se eu assumo uma postura que eu não tenho, e eu começo um processo de falso testemunho, a primeira coisa que vai acontecer vai ser na minha credibilidade. Eu vou ser atingido na credibilidade. Primeira coisa que vai acontecer. Situações, coisas vão começar a ocorrer. Por quê? Porque o mundo espiritual, que a gente não enxerga claramente, ele trabalha com as coisas sempre em ordem. Se eu estou fazendo algo fora de ordem, então isso aqui vai ter que voltar para o lugar. Aqui eu vou ter dois caminhos, que eu nem sei o que tem. Caminho A, parar com isso, parar de mostrar que eu não sou, e de alguma forma me redimir com as pessoas que eu enganei. Ou opção B, ser exposto da pior maneira possível, da pior forma possível. Porque se milhares de pessoas são enganadas por esse processo, o mundo espiritual e o universo vai buscar corrigir isso. Então, qual é o oposto do falso testemunho? Testemunho verdadeiro. E qual é o meu testemunho verdadeiro? Que eu sou uma pessoa extremamente mau caráter. É isso que vai aparecer para todo mundo. Eu vou citar para vocês um exemplo, tá? Isso não é para agredir crenças, não é para agredir religiosidade de ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um caso que, infelizmente, ficou nacionalmente conhecido, tá? Eu falo isso com um pouco de tristeza porque era uma pessoa que tinha admiração. Eu vou ter que usar essa pessoa como exemplo para encaixar que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Quem conheceu João de Deus? Ouviu falar nesse cara? Acho que todo mundo deve conhecer esse cara, né? Deve falar sobre ele, certo?
que infelizmente repercutiu de forma negativa, que afetou até a imagem, né, do espiritismo. Ele era espírita, trabalhava, não sei com que espírita que ele trabalhava, mas ele era espírita. E tudo que é espiritismo ficou, entre aspas, queimado, por causa do testemunho. Olha que interessante. Não tem como você se esconder de Deus e nem do universo. Não tem como. Não tem como. O mais oculto que seja o que você faz de errado, no quesito testemunho, eu tô falando, gente, de uma coisa consciente, tá? Não é de um processo inconsciente. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo, de fato não sabem o que estão fazendo. Ela não tem entendimento nenhum do que está fazendo. Infelizmente, não tem. Não se apega a esse tipo de pessoa. Estou falando de uma pessoa que é conscientemente enganosa, que é conscientemente negativa, que ela faz de propósito. Tá? É para esse tipo de pessoa que eu estou falando, sobre dirigindo. Ok? Bom, isso aqui apenas foi como um exemplo, tá? Tem que conhecer o caso aí, não vou entrar em detalhes, porque eu não quero propagar de forma negativa a pessoa, tá? O que ele fez, deixou de fazer de respeito a ele, e a justiça divina é a justiça dos homens, tá? Se ele fez ou não, então, eu não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou decidir, tá? Apenas usei como exemplo, tá? Só um exemplo. Ok. Quando eu aumento de tamanho diante de uma autoridade, eu entro no processo de falso testemunho, porque eu não sou maior que essa autoridade. Eu não tenho poder superior àquele que está me falando. Não tenho. Logo, se eu estou exercendo falso testemunho, a primeira coisa que vai acontecer é o ajuste. Então, o ajuste é o próprio universo. Nem Deus mexe com isso. O próprio universo se encarrega de pegar você da maneira, acho que, mais complicada possível. Ficar no seu devido lugar, porque o correto, mesmo que você não seja uma pessoa boa, que você não preste, é que você ao menos assuma quem você realmente é. Certo? Esse é um contexto da, do ponto do vosso testemunho, tá? Ligado ao respeito da autoridade. Ok? Desobediência e respeito. Ok. A parte da credibilidade vai ocorrer em conjunto quando eu for colocado no meu devido lugar. Se o cara que está aqui está se achando o cara, os amigos verem, não sei o que e tal, e aquela coisa, o que pode acontecer? Bom, a resposta disso, para a correção disso, pode ser uma resposta demorada ou até mesmo imediata. O simples fato do policial sentar uma porrada na cara desse jovem aqui, ó, uma porrada, cacete, dá um murro, um soco na cara dele, né, que ele tem essa autonomia nessa situação aqui, estou dando exemplo, né? Só isso vai colocar no lugar de novo. E quando esse tipo de coisa acontece, o que vai junto? A credibilidade vai junto. Então ele é um cara supostamente valentão, mas que diante dessa situação não teve o que fazer. Como é, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas no YouTube tem muito vídeo desses jovens de 19 anos, 21 anos, né, que ficam falando, gravando vídeo falando que vai matar policial, que vai não sei o quê. Aí depois aparece um novo vídeo deles pedindo desculpas. É justamente isso aqui, ó, esse processo acontecendo, tá? Não importa como acontece, o importante é que vai acontecer. Pode ter certeza, tá? É o primeiro ponto ligado ao respeito, certo? Como eu disse no começo, toda pessoa rebelde tem um ponto de revolução. Só que o problema dessa revolução, ela tende muito
a se ligar a uma coisa, digamos, particular, pessoal, tá? Por trás disso daqui, temos o famoso ego, orgulho, no contexto negativo, porque o orgulho tem dois sentidos. Eu me refiro ao orgulho no contexto negativo, tá? Ele quer fazer a revolução porque o que ele acredita, o que ele acha é melhor para todo mundo. Desculpa. A revolução que ele quer fazer é bom para todo mundo. Só que o problema é que ele não perguntou. A pessoa, em momento algum, sequer perguntou se todos aceitariam. Ele simplesmente está empurrando ela abaixo. A sua opinião, o que ele acha, né? Que essa atitude, essa ação é muito ligado à ditadura. Sou ditadora. Tá? Um ditador. Um perfil ditador. Tá? É o que está escondido aqui no contexto da revolução de uma pessoa rebelde. Tá? Isso quando é um rebelde pacífico. Quando é um rebelde mais ativo, aí ele entra com outros pontos. Tá? Vamos lá. Uma coisa é você ser rebelde. Outra coisa, revoltado. São coisas diferentes. Tá? A pessoa que é revoltada, ela passa por um processo diferente do rebelde. Tá? Mas antes de eu falar a diferença, eu quero que vocês observem uma coisa muito interessante. Ambos começam com a mesma sílaba, re. O que quer dizer esse re aqui de rebelde e revoltado? Olha só o que a gente encontra. Palavras que têm essa sílaba re no começo. Reinício. Recomeço. Reforma. Reforço e por aí vai. São palavras totalmente distintas, mas que estão intimamente ligadas. Olha essa charada, olha que interessante. Bom, um reinício, ele só acontece quando você iniciou uma vez. Então, quando você inicia novamente, você está reiniciando. Um recomeço acontece quando você começou uma vez e vai começar novamente. Uma reforma, agora a palavra é um pouquinho diferente, mas é o mesmo conceito, é quando você deu forma e você vai dar uma nova forma. Certo? Reforma, no caso, para móveis, para objetos e tal. Existe uma forma, um formato. Como está fora do formato, por ter estragado, ter quebrado, você vai dar uma nova forma novamente. Reforço. Houve como se diz, por exemplo, um muro. Eu construí um muro, ele é bem firme, certo? Porém, eu acho que esse muro não é firme o bastante, então eu quero colocar mais firmeza, mais força. Então eu vou fazer um reforço. Entende que todos começam com a sigla RE? Esse início RE aqui, ó, de revolta e rebelde, também tem o mesmo contexto, o mesmo ponto. O que é uma pessoa revoltada? É uma pessoa que foi para um contexto, para uma situação, saiu de lá prejudicada e ela volta novamente.
O rebelde também é o mesmo sentido, porém com uma diferença. Vou mostrar para vocês aqui. Né? Enquanto a pessoa revoltada está inserida no contexto de insatisfação, toda pessoa que é revoltada com algo tem o ponto da insatisfação. Essa pessoa está insatisfeita. Algo não está bom para ela. Tá? Há um ponto dela querer tomar providências. O sentimento de revolta é normalmente confundido com raiva. Até pode até se incluir um pouco de raiva. A pessoa pode ficar com raiva durante a sua revolta, tá? Tem pessoas que se revoltam, mas não perdem a noção. Elas ficam conscientes do que estão fazendo. Elas ficam revoltadas. Uma pessoa que é de fato revoltada, ela tem algumas coisas fáceis de identificar. Normalmente, pessoas revoltadas não se aquietam diante de justiça. Tudo que envolve injustiça vai despertar a revolta. E justiça em todo e qualquer contexto que você queira colocar. Qualquer situação que envolve injustiça vai despertar a revolta de alguém. Seja lá quem for. Dentro da revolta, se não tomar cuidado, pode vir um outro sentimento, que é o da vingança. O que é normal. A vingança é o que pode, digamos, fortalecer, tá, toda e qualquer atitude da pessoa para saciar, para ficar satisfeita com a situação que ela acabou passando. Quer ver eu dar aqui um exemplo que se encaixa perfeitamente no que eu estou dizendo? Quem aqui já foi assaltado? Fala comigo rapidinho aqui. Só fala eu. Diga eu e o nome. Rapidão. Caso quem já foi assaltado. Ok, ninguém foi? Graças a Deus. Eu já. Você já? Marcelo já? Já. Certo, Marcelo. Isso que eu te falei aqui, você sentiu algo do que eu falei aqui agora? Eu fiquei revoltada, porque a gente trabalha para conquistar as coisas e aí perde em segundos por uma pessoa que está ali para poder fazer, né, ganhar fácil. Exatamente. Eu também já, em 2016. Bem complicado para mim a situação. Roubaram meu celular. Ou seja, uma pessoa revoltada, ela só vai despertar revolta se houver uma injustiça. Da injustiça parte para a insatisfação e pode ocorrer a vingança, tá? Diferente do rebelde. Uma pessoa revoltada não vai prejudicar uma pessoa sem motivo aparente, sem ser por nada. Eu falo de coisas coesas, tá, gente? De coisas lógicas, que de fato, tipo assim, alguém se ligou de outra pessoa e você soube do caso e você pensa, poxa, é de fato. O cara não agiu certo, mas em compensação, né, pelo que ele passou, acho que nenhuma pessoa faria diferente pela situação. Mas agiu com vingança porque ele é um ser humano e acho que até eu faria o mesmo, ou o fulano faria o mesmo. É uma coisa óbvia, lógica, tá? Então o revoltado ele não vai prejudicar as pessoas. Ele não tem esse intuito. O seu revoltado ele só quer apenas satisfazer sua vontade de justiça, que inclusive pode acabar sendo com vingança, tá? Esse é o ponto. A pessoa rebelde não, ele está pouco se lixando para quem está perto. Ele só quer mostrar que ele também tem uma insatisfação, tá? O rebelde também tem uma insatisfação, porém
ele não se atenta, ele não se policia, ele não se observa nos meios que ele demonstra, tá? Essa rebeldia, esse ponto. Enquanto a pessoa revoltada vai agir contra a injustiça, a pessoa revoltada vai agir contra a injustiça, então ele vai agir com justiça. Se for uma pessoa um pouco mais sangue quente, mais temperamental, pode agir com vingança, certo? Já o rebelde, não. Ele é quem vai causar a injustiça. Isso que é engraçado. Nenhum revoltado vai atingir rebeldes, mas os rebeldes vão sempre despertar revoltados. Olha que interessante. Uma pessoa rebelde não obedece, não se submete, não respeita. Certo? Quando ele faz isso, ocorre o processo de aumentar de tamanho, gerando um falso testemunho. Deixa eu até corrigir aqui. Ponto. Até aqui tudo ok, né? Então, olha só. Além desse processo que eu acabei de falar agora para vocês, do testemunho e tal, deixa eu botar aqui um pouco mais embaixo para ficar certinho. Além desse processo aqui, ó, da rebeldia, da questão do falso testemunho que é gerado espiritualmente, ocorre também um outro ponto. Todo rebelde, isso aqui agora é muito importante. Pode ser que alguém discorde, que é totalmente normal, tá? Mas antes de discordar, ouça com atenção. Todo rebelde, seja ele quem for, se rebela contra Deus. Automaticamente. O fato de ele ser rebelde já o coloca contra Deus. Porque Deus, em uma de suas definições, é ordem. Certo? Deus é ordem. O que é ordem? Tudo no seu devido lugar. Tudo funcionando corretamente, tudo ok. O que há por trás da ordem? Quando tudo está em ordem, nós temos paz. Quando tudo está em ordem, nós temos paz. Esse exemplo do coronavírus, para vocês entenderem, ele é uma coisa que deixou o mundo desordenado. Ficou tudo fora de ordem no mundo. Agora as coisas têm que voltar à sua ordem, mas de uma forma melhor, para que a gente continue tendo paz. Então, o princípio da paz é a ordem. Tudo em ordem, tudo ok, tudo correto, tudo certo, tudo bem. Certo? Então, se o rebelde é contra a ordem, ele também automaticamente é contra a paz. E se ele é contra a paz, então o que o rebelde vai incitar? Guerra. Simplesmente porque ele tem uma insatisfação e ele quer revolucionar. Dane-se, do que isso custe. Não quero saber. Eu quero que a minha vontade, olha só aqui,
Eu quero que a minha vontade seja soberana. Prontinho aqui, o áudio voltou aqui, ficou caindo, mas voltou. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a revolução, né, do pessoa rebelde é simplesmente para colocar aquilo que ele quer. Porque o ego dele fala mais alto e é bom só o que ele acha. Não interessa se vai ser prejudicial. É o que ele quer. Então, a vontade dele é soberana. Se a vontade dele é soberana, é o que ele acredita que tem que ser, olha o que ele vai fazer com todo mundo. E por ele não ter autoridade sobre todo mundo, vai ocorrer justamente o mesmo processo de falso testemunho, uma coisa que ele não é. Ele não é isso tudo. Ele acha que é, mas ele não é. Visivelmente não é. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Pode falar rapidinho aí. Ninguém tem nenhum comentário? Renan, eu só queria comentar que eu nunca tinha parado para pensar nessa diferença da rebeldia com a revolta. Realmente tem toda a diferença que você falou. Uhum. Eu estou bestificada aqui com a diferença, mas realmente é exatamente isso que você falou. Pronto, perfeito. Fico feliz pela contribuição. Por quê, gente? Opa. O que acontece? Deixa eu chamar isso aqui. Senão vai ficar dando esse aviso chato. Prontinho. O que acontece? Quando a gente parte de uma situação, tá? Quando a gente parte de uma situação, e na situação há várias coisas misturadas, a primeira coisa que a gente tem que identificar é quem é a pessoa revoltada ou quem é a pessoa rebelde. Quando você achar, você vai resolver sim. Fácil. Por quê? Porque a pessoa revoltada ela só quer saciar a sua vontade de justiça. Ela é revoltada. Ela é revoltada. Agora, aqui tem ambas as questões, tá? Agora tem a parte, digamos, contrária. A pessoa revoltada tem um pensamento que se ela não conseguir roubar outra pessoa, para ela é uma injustiça. É o que eu chamo de processo reverso. No conceito lógico, revolta com a injustiça, né? O que é injustiça para um modo geral? Aquilo que não é justo, aquilo que prejudica, aquilo que causa dano, causa mal. Só que para algumas pessoas, esse mal que nós sabemos que é de uma forma específica, para elas é o contrário. Ela tem que fazer algo para prejudicar alguém, porque se ela não fizer, ela não fica satisfeita. Ela é revoltada com essa situação. Então, aqui é um ponto, tá? Eu chamo de efeito reverso da coisa. Normalmente se dá em pessoas de mau caráter. Então a pessoa vai ficar revoltada com você porque você conseguiu o melhor cargo da empresa. Subiu de nível. Não aceito. Não aceito. Não aceito. Vai ficar se sentindo injustiçada. Aí ela vai querer te prejudicar. Ela vai querer fazer mal. Só que aí, de uma pessoa revoltada, automaticamente ela já se transforma em uma pessoa rebelde. Por que ela vai se transformar em uma pessoa rebelde? Porque nesse contexto reverso aqui, do efeito reverso,
né? Depois eu vou dar uma aula só sobre isso, que vocês vão gostar, tenho certeza que sim. O que acontece? Como eu disse, ordem. Tudo que envolve ordem envolve Deus. Eu falo da ordem que tem paz, porque tem muita ordem por aí que não tem paz. Então, é uma falsa ordem. Mas falando da ordem que traz paz, que é a ordem divina, né, que quando o homem capta esse contexto, ele vai aplicar isso perfeitamente, ou pelo menos corretamente, tudo possui, deixa eu botar aqui, tudo possui um ciclo, formato, deixa eu lembrar aqui de outra palavra, que me veio que me acabou fugindo, para poder deixar bem interessante aqui para vocês. Ciclo, formato, agora não vou me acordar. Fugiu aqui, mas depois eu me lembro, tá? Então, o que acontece? Para essa pessoa aqui que eu dei exemplo, você subiu da empresa de cargo, você conseguiu, né? Subiu de cargo. Aí outra sua amiga ou amigo ficou revoltado com você porque você conseguiu coisa que ele queria. Aí, claro, entra contexto de inveja, ego, outras coisas mais que eu não vou entrar aqui porque é uma coisa muito profunda e eu vou ficar muito tempo falando só sobre isso. O foco aqui é outra coisa. Mas tem esses pontos que eu citei. Aí ele vai ficar revoltado, vai ficar insatisfeito e vai querer se vingar como se você fosse o responsável, você foi o culpado por ele não estar lá. Se não tivesse você, ele acredita que ele teria conseguido, como se só ele fosse o superior, como se só ele se age, ele se vê como alguém que ele não é. Lembrei a palavra, graças a Deus. Sistema. Existe um sistema, um ciclo, um formato nas coisas. Toda empresa tem um formato, um sistema, uma maneira de agir. Então, logo, se alguém consegue um cargo, foi porque a pessoa galgou para chegar até lá, dentro do sistema da empresa. Ela não surrupiou ninguém, no final ela simplesmente foi, fez os passos que deveria ter feito e conseguiu chegar lá, dentro do sistema da empresa, né, de crescimento. Essa pessoa queria esse mesmo cargo e não conseguiu porque não era capaz o suficiente e ela não reconhece isso, porque ela simplesmente olha para o que ela quer. Automaticamente, nesse início de revolta, a pessoa vai querer se vingar, vai querer cometer um ato injusto. Aí, quando ela deseja cometer um ato injusto, automaticamente ela se torna uma pessoa rebelde. Porque ela vai agir com vingança e vai querer. Só que por que ela se torna uma pessoa rebelde? Porque ela simplesmente desrespeitou o sistema da empresa, ela simplesmente ignorou o sistema, que foi através do sistema de crescimento da empresa, que diz o que fazer, e se você fizer, você consegue. Essa pessoa não conseguiu, outra conseguiu o lugar que ela queria, porque fez tudo certo. Fez por onde? E a pessoa não aceita, não faz de conta que isso nem sequer existe. Esse conceito, esse sistema da empresa, ela não existe. Ela ignora. Para ela só é fato, só importa mesmo aquilo que ela está presenciando, né? Testemunhando que é alguém no lugar que ela queria estar. Para ela só vale isso. Aquela pessoa não deveria estar lá, porque aquele lugar é dela. Voltando para o exemplo aqui. Se eu, ou a pessoa, melhor, a pessoa lá, que você gosta de exemplo, ambos estavam no mesmo patamar, eram iguais, certo? Eram iguais. Aí uma foi, galgou o caminho da empresa, pelo sistema da empresa, e ó, tornou-se uma autoridade. Mesmo que essa pessoa tenha uma função que não exige comando, ou seja, ela assumiu um cargo de empresa muito grande, mas é um cargo onde ela necessariamente não comanda as pessoas, ela não manda as pessoas, como um gerente, por exemplo. Ela não é gerente. Ela conseguiu um cargo administrativo muito alto, certo? Porém, ela tem uma autoridade, porque é ela que cuida das finanças da empresa. Então, tudo que envolve finanças passa por essa pessoa. Tudo.
Então, ela é uma autoridade da empresa. Quando o assunto for finanças, é ela quem vai resolver. Nem o gerente vai mexer com isso, porque são setores, tá? Automaticamente, essa pessoa não aceita. E ela quer o quê? O cargo. Ela se vê como merecedora. Ela começa a criar uma ilusão e, através da rebeldia dela, ela começa a se sentir superior. Aí vai acontecer o mesmo processo com essa pessoa. Por isso que eu falei que é uma situação que você pode aplicar no que você quiser, que você vai entender perfeitamente. Agora, para a gente poder encerrar. Rebeldia tem vários tipos de origens, tá? Rebeldia tem vários tipos de origens. Tanto pode ser origem ideológica, origem comportamental, como também pode ser origem energética e espiritual. Chega, rimou. Esses tipos de rebeldia, que eu acabei de citar aqui agora, eu não vou falar sobre eles hoje, tá? Não vou falar sobre eles hoje, porque vou acabar estendendo demais. É, inclusive, tema para até uma segunda aula sobre esse tema. Tá? É conteúdo para ter uma segunda aula, uma continuação. Tá? Como tem muita informação, eu preciso estruturar direitinho as informações para poder passar para vocês. Tá? Então, provavelmente eu devo fazer a parte 2, não agora, porque eu vou entrar com outro tema também que é muito, muito interessante para poder prosseguir. E que até tem até uma certa ligação com esse, mas depois eu prossigo com o tema da rebeldia, dos tipos de rebeldia. Tá? Um dos tipos de rebeldia que eu posso abordar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, é o seguinte. Trabalhando no contexto ditatorial, da vontade soberana, né, da pessoa que não se subjuga e quer subjugar, né, é o perfil de todo rebelde, que se rebela, que se opõe, tá? É muito importante também falar isso, que o rebelde é uma pessoa que se opõe. Ele não simplesmente não aceita, ele se opõe. O revoltado não aceita, ele quer resolver. O rebelde não. Ele quer simplesmente se opor. Por isso tem o atrito, tem a guerra, tem a confusão, tem o problema. Porque o rebelde gosta de fomentar esse tipo de coisa. Tá? Um outro ponto interessante da rebeldia, né, que também pode ser considerado como um tipo de rebeldia, é o seguinte. Inveja é uma das raízes da rebeldia. É o que desperta a rebeldia das pessoas. Inveja, tá? É o que está por trás. Todo rebelde, toda pessoa rebelde tem um contexto de inveja. Isso aqui é muito sério. É muito sério. A pessoa está invejando, tá? O que é inveja? Inveja, de forma rápida e resumida, é nada mais nada menos do que o desejo de ter o que é dos outros, tá? Inveja está muito ligada com a ganância, não, são duas palavras. Vou me lembrar aqui. Inclusive, eu vou fazer uma das ontem. Ganância e outra palavra está envolvida com ganância. Vamos me recordar aqui. Pera aí, eu falei essa palavra ontem.
Deixa eu me recordar aqui. Só um instante. Ah, lembrei. Ambição e ganância. São coisas diferentes, totalmente diferentes, tá? A inveja está ligada com a ganância. Por quê? Vou explicar para vocês. Ambição, de forma resumida, é o desejo de conquista. Só isso, tá? Você é uma pessoa que você almeja conquistar algo, conseguir algo. Está muito ligado com sonhos, com aquilo que você busca. Então, uma pessoa ambiciosa é aquela pessoa que vai lutar pelo que ela quer. Agora, se o que ela quer é uma coisa ruim, como por exemplo a mulher que quer marido dos outros, não é uma boa ambição. Ou um homem que quer a esposa de outro cara, não é uma boa ambição, é uma má ambição, tá? É muito ligado com o contexto de você querer ter, tá? Você buscar adquirir, tá? É a ambição que move os sonhos, que move os desejos. A ambição é o motor dos sonhos, tá? Das realizações. Já a ganância, ela vai um pouco mais além do que isso. A ganância é o desejo de ter em excesso, primeiro, a pessoa quer ter muito. Segundo, ela não só quer ter em excesso, como ela quer ter mais do que o outro. O que é uma pessoa gananciosa? É aquela pessoa que, se ela vê você com um carro novo, ela quer ter um carro melhor que o seu. Isso também é conhecido como luxúria. Mas o ponto aqui é a ganância. E o carro dela tem que ser melhor do que o seu. E só ela pode ter, só ela vai ter. É que lá na cabeça dela é isso. A pessoa gananciosa, ela quer ter muito, mas de forma assim, até que desnecessária. Uma forma que ela não precisa. Mas ela quer ter. Ela quer ter, ela quer ter, ela quer ter, ela quer ter. Todo ganancioso é também ambicioso. Mas nem todo ambicioso é ganancioso. Tá? Já isso muito bem claro. Nem todo mundo tem ambição, tem ganância. Mas todo mundo tem ganância e tem ambição. Porque a ambição é o motor de conquista. Ela quer conquistar algo. Agora, se esse algo é algo exacerbado, algo que, tipo assim, muito. Pronto. Ganância está muito voltada com corrupção, pra vocês entenderem. E quando fala corrupção, não só financeira, política, tá? Fala de um modo geral. Corrupção, a pessoa corrupta. Toda pessoa corrupta é gananciosa. Por quê? Porque ela pensa só em si mesma. Ela só pensa nela mesma. Tá? Muito íntimo do rebelde. E tá tudo ligado. A ganância é o que mantém a inveja ali acesa. A pessoa quer ter o que é seu. É tudo que é seu. Tudo. Tudo. O que ela puder tirar de você, ela vai tirar. Certo? Quando uma pessoa desse tipo não consegue o que ela quer, que é tirar o que é seu, automaticamente ela vai ficar revoltada, né? Obviamente, vai o mesmo processo de revolta, vai iniciar com a revolta, mas vai se enquadrar na rebeldia. E ela vai buscar meios de protestar. Veja só. Todo rebelde tem o conceito de protestar. E a forma deste protesto é o que também se enquadra no que eu falei sobre o conceito da revolução. Que está aqui embaixo, ó, que eu botei, tá vendo? A ideia da revolução está aqui. Ó. Revolução. Ele é revolucionário, ele vai protestar. Entenderam? Então, recapitulando, nem todo mundo que é rebelde, perdão, nem todo mundo que é revoltado é rebelde, mas todo rebelde é revoltado. Certinho? Então,
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu sei que a hora já está um pouquinho avançada. Eu vou me programar para poder fazer uma continuação, né? Que eu acho que essa aula merece uma continuação, para desmistificar algumas outras coisas envolvendo esse tema, né? E caso vocês tenham gostado, eu gostaria também que vocês fossem lá no grupo e falassem, né? Se gostaram, o que acharam, se foi interessante, se não foi, tá bom? Então, alguém tem algum comentário? Tem algo para dizer? Não, né? Então, ok. Então, muita Renan, gratidão. Oi, só uma dúvida. pode falar. A pessoa é definitivamente uma rebelde ou não rebelde, ou uma pessoa pode ter tudo? Como? Não entendi a pergunta. Existem definições. É tudo no quadradinho, por exemplo, você é rebelde ou você não é rebelde. Ou uma pessoa pode ter tudo. Ah, agora entendi. Vamos lá. Eu vou usar o seu exemplo, tá? Do quadradinho. Deixa eu botar aqui uma coisinha mais viva aqui. Laranja e amarelo. É muito simples. A rebeldia pode ser uma coisa temporária, que eu creio que praticamente quase todo mundo já teve um momento de rebeldia na vida. Ainda mais na adolescência. Tá? O problema... Renan, Oi. desculpa. É que tem o microfone da Marcele não está ligado, estava ligado, daí a TV Ah, tá, estava tá. alta. Sim, Não sim. estava para te ouvir. Ah, ok. Tudo bem, desliguei aqui agora. Então eu vou apagar tudo aqui. Então vamos lá. O problema da rebeldia não é nem você ter a rebeldia, tá? O maior problema é se a rebeldia tiver uma coisa chamada constância, se for uma coisa constante. E se for uma coisa constante com consistência, então a pessoa vai entrar nisso que você acabou de falar, Beatriz. Ela vai ser rebelde. E ela pode se manter rebelde com uma série de coisas, ou com tudo. Depende dela. Ou ela pode, aí nesse caso sim, não ser. Tá? Rebeldia está muito ligado com o contexto da pessoa conseguir se submeter. Se por acaso um de vocês, tanto que está aqui online quanto está aqui gravado, encontrar uma autoridade como um policial, alguém que abuse do seu poder, que chegue empurrando, sendo de fato abusivo ou algo do tipo, esse policial, ele vai despertar em vocês revolta, porque ele está sendo injusto. Ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Ele está indo até contra o próprio Código, né, Civil. Só que ao mesmo tempo que ele, como autoridade, gera em vocês revolta, ele está sendo rebelde. Por quê? O fato de você desobedecer uma ordem de uma autoridade, tá? Isso é muito ligado com a autoridade. O fato de você agir contrário, de forma desrespeitosa a uma autoridade, quando eu falo uma autoridade séria, uma autoridade correta, não nesse caso policial, que quer abusar da autoridade. Nesse caso, não. Aí ele vai ser rebelde. A pessoa só é rebelde quando ela tem esse tipo de postura. Para vocês entenderem isso melhor, na segunda aula que eu vou fazer, eu vou explicar como isso também funciona, tá? Desde a ordem psíquica até espiritual. Como é que isso acontece? Vocês vão entender, tá? Mas para poder responder aqui a pergunta da Beatriz,
Se a pessoa tem atitudes, tá? Você vai medir pela atitude da pessoa. É a atitude que vai denunciar, que vai mostrar. Porque ela pode simplesmente, como eu falei, ter um testemunho falso, tá? Testemunho falso, que você jamais suspeitaria. Você nunca imaginaria que ela fosse uma atitude desse tipo, até você presenciar. E quando você presencia uma coisa do tipo, você vai ficar o quê? Surpreso, assustado, preocupado, até com medo, depende da situação. Certo? Então, tem muita gente rebelde escondida, que você não sabe que é rebelde. Até vir uma situação que ele ache que tem que ter uma revolução. Aí ele se mostra. Mas nunca é para o bem, tá? O rebelde nunca faz a evolução para o bem. Nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Exceto em casos de abuso de poder. Como, por exemplo, tem alguns governos, né, de outros países aí, que o governo começa a prejudicar as pessoas, as pessoas se levantam contra o governo, porque o governo está sendo ditador, algo do tipo. Aí as pessoas são rebeldes, porque estão indo contra a autoridade. Porém, elas estão sendo rebeldes por uma boa causa. Porque eu acho que ninguém vai aceitar ou vai querer viver sobre um governo ditador, que, querendo ou não, também é rebelde. Olha que complexidade, gente. Isso é uma coisa bem interessante. Se não houver abuso de autoridade e você desobedecer, você é rebelde. Você é um rebelde. Você pode acabar construindo isso em você de uma forma muito grande. Muito intensa. Muito íntima, profunda. Mas, se houve abuso de autoridade, aí você tem total direito de ser revoltado, se revoltar, de querer justiça, de exercer a justiça, se você quiser. E aquela pessoa que é autoridade vai se colocar na posição de rebelde. Por quê? Porque abuso de autoridade é um descumprimento. E todo e qualquer descumprimento é rebeldia. É uma desobediência. Ele não pode fazer aquilo. Se ele fizer, está sendo rebelde. Rebeldia é muito íntima, é muito ligado a, como eu falei, ordem. Tudo que envolve ordem, o rebelde vai abominar. Ele vai nem querer saber. Entendeu, Beatriz? Entendi. Entendi, sim. É que eu estava pensando aqui também em alguns transtornos, né? Que envolvem muita questão de rebeldia, como o TOD, né? Que é o transtorno... Sim. Sabe, né? E aí eu estava tentando entender com relação. Pode ter relação também, com certeza. Envolveu rebeldia? Aí, claro, tem os tipos de rebeldia, né? Que eu vou abordar na próxima aula, que vocês vão entender mais profundamente isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Ou algum comentário? Não, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Da minha parte, não. Ok. Então, eu vou encerrar aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Só, novamente, comenta no grupo, tá? O que vocês acharam da aula de hoje, se foi algo bom, se vocês gostaram, qual foi a parte que vocês mais gostaram. O que de revelador foi essa aula de hoje, porque pode ser que alguns de vocês já tenham, né, um conhecimento similar a esse, né? Já deveriam entender algo do tipo. Né? Eu só dei uma pincelada, né? Mas para pessoas que não sabem, não viu, não tinham esse entendimento, que agora hoje tem, né? Que falasse no grupo, que é interessante, tá? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Muito grato. Gratidão, Renan. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Renan. Gratidão, Renan. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Gente. gente. Tchau. Até mais, gente. Até mais.